Começa agora, direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. São Caetano vence o Juventus na Copa Paulista. Brasil perde muitas chances e está fora da Copa do Mundo de futsal. Revitalização da viela do Robin. Números da Covid-19 no Brasil. Tudo isso e muito mais agora no Direto da Redação. Confira agora atualizações sobre a Covid-19 aqui no Brasil e atualizações também sobre a vacina. O Brasil atingiu a marca de 596 mortos desde o início da pandemia, 643 mortes por Covid nesta semana, com média de 544 por dia, segundo dados do consórcio de veículos da imprensa. 80% dos pacientes internados em Santo André não completaram o ciclo de imunização contra a Covid, segundo a Prefeitura. Dos 385 pacientes internados com Covid-19, 305 não completaram o esquema vacinal ou não tinham tomado nenhuma dose. O Grande ABC segue acumulando altas positivas com o enfraquecimento da pandemia. De acordo com boletins epidemiológicos emitidos pela Prefeitura, foram registrados 3 óbitos, a menor marca para um dia desde 12 de abril, no início da crise sanitária, quando foi registrado apenas um óbito. Igor Guedes para o DR. Engajamundo surgiu com o objetivo de engajar os jovens brasileiros na luta pelo meio ambiente. A associação foi criada em 2012, após a conferência Rio+20. Hoje em dia, é notável o engajamento e a militância das atuais gerações em pautas importantes, como no meio ambiente. Para isso, jovens têm se organizado para ampliar suas fontes de conhecimento e ampliar o diálogo com a sociedade e instituições. Foi com esse propósito que nasceu o Engajamundo. Eu acho que o primeiro passo, que a gente vai trilhando é a escola, Lá no ensino médio, por exemplo, a gente via muito pauta sobre a educação ambiental, sobre gênero, sobre racismo. Então foi nesse espaço que eu fui começando a pisar com calma, porque é um ambiente com muitas pessoas, Aí quando eu entrei na faculdade, foi já aquele outro ambiente, que a gente não estava acostumado no ensino médio. Então foi através dos professores dialogando com a gente e apresentou algumas organizações, Eu sou formada em ciência política, então foi na disciplina de política ambiental e política internacional que a gente teve ali aquele entrelaço. Eu digo que foi a turma toda, digo a gente, porque foi a turma toda, literalmente. Então, a gente foi pesquisando organizações de mobilização nacional, já puxando também, porque o Engaja ele tem essa mobilização também internacional com os seus parceiros. Então, eu entrei no Engajamundo. Foi um ambiente que, como o Ítalo, de muita aprendizagem também, Eu participei do meu primeiro grupo de trabalho, porque o Engajamundo ele se divide em GTs, que são os grupos de trabalho, que já desenvolve grupo de estudo, para você estar inteirado no assunto, principalmente no contexto atual, Tem ali os webinars que a gente vai estar participando, e sempre é uma troca, uma troca que a gente conversa, a gente ri, porque é uma rede de jovens, já para dar essa descontraída, das políticas que estão acontecendo, para não se tornar tão rústico, porque a gente sabe que é momentos que a gente fica até um pouquinho triste, Principalmente nós jovens, eu não sei se o Ítalo e a Fernanda vai concordar, que tem esse um pouquinho de cargo, Porque a gente sente que, vocês são os jovens, vocês que devem liderar. Então, o Engajamundo ele oferece essa rede acolhedora, da gente estar sempre discutindo, também
pautas sobre as emoções, né, saúde mentais também. Acontece isso dentro do Engaja. Então, o GT que eu participei foi o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, o primeiro, e foi um GT que me deu um amplo do que estava acontecendo dentro do Brasil e fora do Brasil também. Então, eu passei para o GT Cidades e Comunidades Sustentáveis para já direcionar uma pauta mais centrada, né? Então, agora já estou no GT e estou adorando o GT. É isso, eu acho que nós jovens devemos sempre ocupar todos os espaços, né? A gente estava até conversando um pouquinho por trás das câmeras sobre a mudança digital. Eu estava pensando aqui o quanto a mudança digital ele também influenciou os jovens a estar se mobilizando, né, nas redes sociais com pautas ambientais, com pautas de gênero, de racismo. Então, a tecnologia, a internet, ela trouxe também esse lado, né, de estar unindo jovens de todo o Brasil, que a Rede do Engaja ele tem jovens de todo o Brasil, né? Então, está sendo um ambiente de aprendizagem. A Engajamundo é uma organização que surgiu em 2012 depois da conferência Rio+20, com a intenção de aumentar a participação de jovens brasileiros nessas conferências. Hoje em dia, já há quase 2.500 membros pelo Brasil todo. Mesmo com o trabalho, há necessidade de lidar com o choque de gerações. Quando a Alice perguntou, né, sobre se a gente se sente representado, eu acho que posso falar aqui por todos que não. Porque tanto nos espaços de tomada de decisão Brasil, quanto a gente olhando para a ONU, ainda são homens brancos, velhos. Não tirando o gabarito deles por questão, né, de conhecimento, de maneira nenhuma. Mas será que realmente eles entendem ou estão ouvindo realidades diversas para tomar decisões? Porque, por exemplo, não é porque uma menina de 16 anos não é gabaritada em direito que ela não pode falar sobre o direito que foi tirado dela de um determinado assunto. Então, acho que a gente tem que ouvir todas as gerações, porque a gente está ultrapassando esse sentido de eles sabem a teoria e os que sabem a prática. Né? A gente costuma falar dentro do podcast, principalmente, que muitos jovens, eles já nasceram ativistas, porque ser ativista é a única forma de sobreviver. Né? Então, assim, eles podem não ter o conhecimento teórico dentro de uma universidade, dentro de, né, experiência fora do país, mas a experiência que ele tem local, é ali que a gente fala, a experiência local que traz essa mudança global. Né? Então, precisa esses jovens serem ouvidos. A gente brinca que as pessoas precisam praticar a escutatória, né? Começar a praticar bastante a escutatória. Né, escutar mesmo, e também uma coisa que, principalmente no podcast, eu aprendi muito, é a se provocar e a se incomodar, e trazer questionamentos que realmente incomodem as pessoas. Lógico que é ruim estar incomodado, mas se a gente não se incomodar, não vai mudar, vai continuar o mesmo racismo estrutural, vai continuar a mesma foto, todo ano vai ser aquela mesma foto de homens brancos velhos tomando decisões, sem ao menos perguntar para a juventude ou para pessoas locais que estão vivendo aquilo que elas querem. A gente cai naquele padrão de achar que brancos europeus vão salvar, quando eles nem perguntam o que a gente quer. Talvez o que ele falou assim, vamos mudar isso porque vai ficar legal. Peraí, você perguntou se a pessoa quer mudar isso? Você pelo menos perguntou, ouviu, olhou no olho, entendeu a realidade, ou pelo menos estudou sobre ela, né? Então, eu acho que a escutatória já é um bom passo ali para essas mudanças, né, começarem a acontecer. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o Facebook e YouTube da Agência de Jornalismo Envolverde. Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a agência promove o Diálogos Envolverde, sempre trazendo especialistas para debaterem sobre sustentabilidade e sociedade. A arborização das cidades tem diversos benefícios, como estabilidade climática, conforto ambiental e melhoria da qualidade do ar. Veja agora na reportagem de 2020, produzida pelos alunos de jornalismo, aqui da Metodista. Com a industrialização, as cidades estão cada vez menos arborizadas.
O índice médio de vegetação em São Paulo é de 11,7%, e isso se deixarmos de lado a mata ao norte e ao sul da capital e os parques também. Mas a distribuição dessas árvores é bastante desigual, já que se concentram nas áreas mais nobres da cidade. Morador de um conjunto habitacional em São Bernardo do Campo, Isaías Silva viu a oportunidade de plantar árvores em frente à sua casa e pediu autorização da prefeitura. Hoje, 6 anos depois, ele cultiva pinheiros, boldos e rosas. Só tinha grama, então eu jogava lixo, cigarro, jogava as coisas. Eu plantava uma plantinha, as crianças que brincavam aqui, quebravam, que estavam acostumados aos barracos, então às vezes quebrava, eu ia plantava de novo. Então eu resolvi plantar e sempre dar o brinquedo dos meninos para poder a gente sempre cultivar o jardim. Se engana quem pensa que as ações como a de Isaías são apenas individuais. Na cidade de São Paulo, também é possível encontrar grupos que atuam na plantação de árvores em regiões centrais e periféricas. A arborização é importante não só para o bom visual da cidade, mas também para o bem-estar dos moradores, já que as árvores removem os poluentes, deixando o ar mais puro. Se você chega num espaço que não tem árvores, você percebe logo que é um espaço muito mais quente, que é um espaço muito menos ventilado, é um espaço muito mais sufocante, né? E isso é um pouco, né? É um pouco do que se reflete a nível macro, né? O que a gente sente ali nesse microclima, né? Nesse espaço que a gente tá. As árvores, elas são como um isolante térmico, elas nos ajudam na produção dos ventos, na produção e limpeza, né, do ar, de fato, e isso tudo influencia nas questões climáticas também. Saiba mais sobre o tema acessando o nosso site, onde você pode conferir a entrevista com a ambientalista Karina Penha na íntegra. Com um pé na Copa do Mundo de 2022 no Catar, Brasil inicia a preparação para as próximas 3 rodadas das eliminatórias. Na última semana, Tite, treinador da seleção brasileira masculina de futebol, anunciou os convocados para a disputa dos próximos jogos das eliminatórias. Na lista podemos notar uma grande novidade. Antony, do Ajax, campeão olímpico com André Jardine, terá sua oportunidade. Tite voltou a contar com jogadores que atuam na Inglaterra. Nomes como Gabriel Jesus, Alisson e Thiago Silva foram chamados. Mas 2 ausências chamaram mais atenção que essas 3 convocações. Roberto Firmino e Richarlison, que eram titulares até pouco tempo, não foram convocados. Vale lembrar que ambos os jogadores estão lesionados. O Brasil enfrenta na próxima rodada a Venezuela em Caracas, no próximo dia 7. Apesar de faltar ainda 9 rodadas para o fim das eliminatórias, já podemos sonhar com a Copa do Mundo. Mas ela é visando o Mundial na medida que a gente já está com uma pontuação. Não estamos matematicamente? Não estamos. Mas está muito bem encaminhado. Na última quarta-feira, o Brasil perdeu para a Argentina por 2-1 e deu adeus à Copa do Mundo de futsal. Mesmo sendo superior por grande parte do jogo, a equipe de Marquinhos Xavier não conseguiu superar os hermanos e vão disputar o 3º lugar neste domingo. Os gols da vitória dos argentinos foram anotados por Vaporac e Boruto, enquanto Ferrão descontou para os brasileiros. Na final, a seleção albiceleste vai em busca do bicampeonato e enfrenta o poderoso esquadrão português que está atrás do seu primeiro título. São Caetano surpreendeu e venceu a primeira na Copa Paulista ao bater no Juventus por 2-1 fora de casa. A Associação Desportiva São Caetano não fica com o nome em alta há bastante tempo. Todo esse burburinho se deve principalmente à chegada de MC Livinho à equipe do ABC Paulista. Que vamos. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, isso que é um sonho sendo realizado. Apesar de estar bem na mídia, o Azulão não vive bom momento dentro de campo. Rebaixado na Série D do Brasileirão do ano passado, o time que agora tem como presidente Manuel Sabino e está sem divisão, tenta o título da Copa Paulista para voltar ao cenário nacional. Mesmo contando também com Matheus e Lucas Sursim, filhos de Marcelinho Carioca, o São Caetano está em 2º lugar do seu grupo junto com o Atibaia e precisa de forma urgente mostrar um bom futebol para garantir vaga no mata-mata. O Azulão volta a campo dia 8 contra a Portuguesa no estádio do Canindé. Essa semana, a Somber Londres traz opções culturais super legais para você. Se liga aí.
temos a exposição Aldir Blanc, um retrato das artes visuais, na Pinacoteca de São Bernardo do Campo, em exposição até o dia 15 de dezembro. Outra atração também é a exposição Ilva Marinese e as Artes, que conta com 14 quadros, sua biografia, entre outros documentos, também na Pinacoteca da cidade. E por último, mas não menos importante, temos a oficina online Desenho Dinâmico, com o artista Tiago Ribeiro, em diversos horários, disponível até o dia 23 de novembro. Se em São Paulo tem o Beco do Batman, em São Bernardo tem a Viela do Robin. Vem ver como ficou a revitalização da velha vila no bairro do Rude Ramos. Há 3 anos, os moradores do bairro Rude Ramos ganharam mais vida e cor no caminho de casa. Inspirada no famoso Beco do Batman de São Paulo, o local se transformou em um espaço criativo e educativo, batizado de Viela do Robin, que fica na rua Leone Clayton. A segurança foi um dos principais motivos para o nascimento do espaço. Com a renovação dessa viela, se tornou mais bonito para as pessoas estarem passando, porque o número de pessoas que passam aumentaram, porque se sente mais segura. Porque antigamente aqui era um lugar que dava medo de passar. Tinha assalto direto e as pessoas vendo uma coisa mais bonita, ela fica com mais mesmo que seja uma coisa falsa, mas ela se sente mais segura de estar passando num lugar que tenha cores. A sustentabilidade foi um dos destaques do projeto e, através da ajuda de doações dos moradores, a comunidade se uniu para revitalizar o espaço. E a gente pensou, vamos fazer alguma coisa aqui que seja importante. Então a gente reuniu alguns moradores, pegamos algumas doações de tinta, fizemos algumas garrafas PETs com algumas plantinhas e fizemos aqui um muro com aqueles muros com garrafa PET, com plantas, pintamos o chão, depois chamamos alguns grafiteiros para fazer algumas artes na parede, para dar um pouquinho mais de vida. E aí aos pouquinhos fomos fazendo as melhorias. Se antes o local era pouco frequentado e dava medo, hoje aproxima e reúne diversas pessoas. A viela iluminada tornou o espaço mais visível à noite, feito a partir de luz solar e com sensores de presença para quando o morador passar. A área tem sido usada como turismo e lazer. Jimmy Gouveia comenta como o grafite pode ser transformador na vida das pessoas. Essa viela do Robin, a revitalização que aconteceu nela, esse mutirão que foi feito, os moradores, grafiteiros, essa intervenção, ela é muito legal. Deram acesso a muitas pessoas que não entraram em alguma galeria. Hoje tem muitas galerias que vários grafiteiros conseguem montar uma exposição. E essa atitude da viela do Robin, ela transformou uma viela em uma galeria ao céu aberto. Trabalhos de alguns grafiteiros, uma coisa legal. Ela revitaliza e organiza, aproxima as pessoas, pelo fato de alguém teve a ideia, alguém conversou e vamos fazer, vamos, aí organizou e fez um mutirão. Isso que eles fizeram revitaliza, traz alegria através do grafite, porque é o poder que o grafite tem, ele de entrar em lugares, despertar curiosidade e a criatividade das pessoas. Já aconteceu alguns eventos na viela, como a gravação de um clipe de hip hop. E o pessoal vem com os cachorros para passear durante a semana, final de semana, então o pessoal vem aqui, traz os cachorros, ficam aqui. Durante o sábado de manhã é bem movimentado também, que o pessoal vem, para aqui, conversa, aí entra nas hortas, e tem a feira lá depois do outro lado, então às vezes o pessoal entra por aqui, sai lá do outro lado. Então é legal, o espaço ficou um espaço bem acessível para o pessoal usar. E o próximo evento já tem data marcada para acontecer. É no Dia das Crianças, 12 de outubro. Vai ter uma amarelinha para toda a garotada brincar. Está terminando aqui a edição 143 do Direto da Redação. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, porque tem muita coisa interessante rolando por lá. Estamos no Instagram, no Twitter, com o perfil @portalrronline. Curta também nossa página no Facebook. Nos vemos na próxima semana com mais uma edição do DR.
Bom final de semana!